nessa videoaula de sistema nervoso sensorial, nós vamos encerrar falando um pouco sobre o controle endógeno da dor. Então, a dor, apesar de necessária, quando extrema, torna-se incompatível, inclusive, com a manutenção da vida. Além de que, em determinados momentos, vai se fazer necessário realmente modular essa dor para que haja a proteção da vida em detrimento daquele momento, né, daquela sensação desagradável, aquele conjunto de sensações e emoções. Então, como nós já vimos, a dor é um fenômeno bastante complexo que envolve experiências emocionais e sensoriais desagradáveis, e essa percepção da dor, ela varia de acordo com a espécie e até mesmo dentro da espécie. Uma vez que o limiar de dor, ele nunca vai ser idêntico para todos, né, o limiar de nocicepção, assim como também as experiências que cada indivíduo tem, o que também interfere nessa sensação de dor. Então, a modulação da dor, ela ocorre dentro do sistema nervoso central, seja ela uma modulação segmentar, ou descendente ou segmentar, e vai ter o objetivo, né, justamente de preservação da vida desse animal. Então, existem duas formas de modulação da dor. Uma é a modulação segmentar, como eu falei, e a outra, a modulação descendente da dor. Então, uma modulação mais centralizada nesse sistema nervoso. A modulação segmentar da dor, muitas vezes nós realizamos sem nem perceber do que se trata, justamente pela ativação de centros nervosos por meio de massagem, do toque, da pressão, de acupuntura, da lambedura, que nada mais é do que um princípio de ativação de mecanorreceptores. Isso porque no processo de condução da informação nociva, né, no processo de nocicepção, vai haver, por meio do estímulo nocivo, a ativação, como nós já estudamos, do aferente sensorial primário, nesse caso, nociceptor, que ao fazer sinapse com o aferente sensorial secundário, leva a informação até o córtex cerebral, onde, processando essa informação, temos a sensação de dor. Então, aí sim ocorre essa percepção da dor. Entretanto, para que essa condução ocorra, os neurotransmissores liberados pelo aferente sensorial primário de nocicepção, né, o nociceptor, ele vai inibir o interneurônio inibitório enquanto ativa o aferente sensorial primário. Isso porque, como o nome já diz, o interneurônio inibitório ativado, ele causa inibição sobre o aferente sensorial secundário. Então, ele inibe a condução da informação nociva. Dessa forma, para possibilitar uma perfeita condução da informação nociva, o aferente sensorial primário, o nociceptor, inibe o interneurônio inibitório. Quando nós massageamos, fazemos acupuntura, o animal lambe, nada mais está acontecendo do que a ativação de mecanorreceptores naquela região. E lembrando que os mecanorreceptores são fibras nervosas do tipo 1 ou 2, fibras mielinizadas, de condução rápida, em detrimento dos nociceptores, que são as fibras amielínicas em geral, as fibras do tipo C ou 4. Então, dessa forma, com a ativação do mecanorreceptor, esse mecanorreceptor, por meio de proeminências nervosas, né, ele vai, através da liberação de seus neurotransmissores, ativar o interneurônio inibitório. Então, dessa forma, ele rapidamente, ativando esse interneurônio inibitório, promove inibição, indiretamente, dessa condução da informação nociva. Porque o interneurônio inibitório, agora, passa a liberar seus neurotransmissores com função de inibir o aferente sensorial secundário, pois gera nele potencial pós-sináptico inibitório, enquanto que o nociceptor gera potencial pós-sináptico excitatório. Então, ocorre um processo de competição, de forma que isso vai minimizar, ao menos, a sensação de dor, visto que o potencial de ação, que pode ser agora gerado nesse aferente sensorial secundário, vai ser menor.
Por sua vez, a modulação descendente da dor, ela consiste, né, como o próprio nome diz, de um controle mais centralizado, que se localiza a nível de tronco encefálico. Esse sistema é constituído por 3 porções. Uma localizada no mesencéfalo, que é a substância cinzenta periaquidutal, que trabalha conjuntamente com a segunda porção, que é o núcleo magno da RAF, que fica no bulbo, assim como também com o núcleo paragigante celular, que também é localizado no bulbo. Então, esses centros de modulação descendente da dor, portanto, percebemos que eles ficam no sistema nervoso central, na porção superior, né, no tronco encefálico. Dessa forma, eles são ativados quando essa informação nociva ela já chega na região superior desse sistema nervoso. Nociceptivo, portanto, vai fazer com que ocorra a ativação da substância cinzenta periaquidutal. Dessa forma, essa substância cinzenta periaquidutal ativada vai realizar a liberação no seu terminal nervoso, que fica localizado no bulbo, pela sinapse que faz com a substância, com o núcleo magno da RAF. Ela vai liberar nessa região a encefalina, que tanto age nas próprias células nervosas da substância cinzenta periaquidutal, estimulando mais liberação dessa substância em si, assim como também e principalmente no núcleo magno da RAF, além de se disseminar e atuar no local de inibição, como nós vamos ver posteriormente, com efeito direto também analgésico. As encefalinas, elas nada mais são do que opioides, a partir dos quais foi originada a morfina. Então, a morfina é uma imitação, é um narcótico que imita o papel da encefalina como analgésico. Então, essa encefalina, liberada na região do bulbo, vai ativar o núcleo magno da RAF, e esse núcleo magno da RAF, ele vai secretar, a nível de medula espinhal, a serotonina. Essa serotonina é o neurotransmissor, né, liberado por ele, e vai agir na medula espinhal, também tendo esse efeito analgésico aí direto, né, nessa região, justamente na sinapse entre o aferente sensorial primário, o nociceptor, e o aferente sensorial secundário, para que haja a inibição desse processo sináptico, tanto quanto a ação, né, dessa serotonina, também da encefalina, no neurônio pré-ganglionar, no terminal sináptico do neurônio, né, pré-ganglionar, inibindo assim a liberação dos neurotransmissores do nociceptor para que possa realizar sinapse com o aferente sensorial secundário. Então, percebe-se que aí já temos uma inibição, assim como também essa serotonina e também a encefalina, elas vão agir no neurônio pós-ganglionar, no aferente sensorial secundário, gerando nessa célula o potencial pós-sináptico inibitório, hiperpolarizando e dificultando ainda mais a geração de potencial de ação e a condução da informação nociva. O mesmo acontece com o núcleo paragigante celular. Entretanto, nesse caso, a dor, em geral, está associada a situações de grande estresse, como é o caso de uma presa fugindo do predador, alguém num tiroteio. Então, muitas vezes, aquele indivíduo nem sente, né, o que aconteceu, uma mordida, uma facada, um tiro, justamente pela ativação do núcleo paragigante celular nessa situação de grande estresse, com uma descarga imensa de noradrenalina, né, por essas células nervosas, que vão atuar também a nível de medula espinhal com uma função analgésica, inibindo da mesma forma que a encefalina, que a serotonina, o processo de sinapse entre o nociceptor e o aferente sensorial secundário, e, consequentemente, diminuindo a sensação de dor. Então, essas modulações, né, de dor são justamente o que possibilitam ao animal disfarçarem a dor, driblarem, né, esse processo de dor, visando sobreviver. Então, o organismo é um mecanismo de sobrevivência desenvolvido pelo organismo. Então, esse processo de modulação da dor, ele acontece a nível de medula espinhal, como já dissemos, mais especificamente na raiz dorsal, que é justamente onde adentra, né, o aferente sensorial primário e realiza sinapse
com o aferente sensorial secundário. Então, é nessa região que vamos ter a liberação e a atuação dessas substâncias, da serotonina, da noradrenalina e também das encefalinas, porque, como são opioides, elas conseguem, né, moléculas grandes, se deslocarem por longas distâncias. E nessa região, o papel dessas substâncias vai ser afetar, né, esse processo nociceptivo de forma a diminuir a sensação de dor. Isso porque essas substâncias vão atuar no aferente sensorial, na sinapse entre aferentes sensoriais primário e secundário, causando no aferente sensorial primário a redução da liberação dos seus neurotransmissores, que são a substância P e o glutamato, e, consequentemente, né, diminuindo a quantidade de neurotransmissor liberado, diminui a intensidade do estímulo na célula pós-sináptica, e também essas substâncias oriundas do processo de modulação da dor vão atuar nas células pós-sinápticas, no aferente sensorial secundário, de forma a causar, né, uma hiperpolarização na célula. Então, esse é o princípio de atuação das encefalinas, da serotonina, da noradrenalina. É um efeito analgésico, onde tanto vão se ligar no terminal pré-sináptico, impossibilitando, né, na verdade, inibindo essa liberação de neurotransmissores para a fenda sináptica, e que são a substância P e o glutamato, e, consequentemente, do processo sináptico, assim como se ligando na célula pós-sináptica, causando hiperpolarização, ou seja, gerando nessa célula um potencial pós-sináptico inibitório que vai competir com a geração do potencial pós-sináptico excitatório decorrente do nosso receptor. Então, dessa forma, né, nós temos essa analgesia induzida pelo processo de dor e, no caso do processo de estresse, associado à dor também, que é, nesse caso, principalmente a atuação do núcleo paragigante celular. Então, é isso que vai permitir ao animal disfarçar a dor, visando a sua sobrevivência. É um mecanismo, como eu falei, né, adaptativo, é um mecanismo de sobrevivência para eliminar temporariamente essa dor e permitir que esse animal continue, né, fugindo, lutando, buscando manter a sua sobrevivência. Complementando essa fala, é importante, né, assim como nós falamos para a porção motora somática, da existência de porções relacionadas no córtex cerebral. Então, tanto temos o córtex motor, quanto também temos o córtex sensorial. E, da mesma forma, esse córtex sensorial ele não é constante. Ele vai variar de acordo com as espécies e também entre os indivíduos de acordo com a experiência a que eles são expostos. Então, dessa forma, as áreas do nosso córtex sensorial, elas são bastante variáveis de acordo com os indivíduos, como nós vemos, e com as suas experiências. Então, se nós temos, por exemplo, né, um cão, ele tem uma sensibilidade muito grande, olfativa, em detrimento de outros indivíduos. Então, essa área no cérebro vai ser muito maior para ele do que outros. Daí, esses mapas, né, somatotópicos, eles serem formados dessa forma, com essa visão. Então, de acordo com a área do cérebro correspondente à região do corpo. Então, em virtude disso, né, essa língua grande, os dedos grandes dos homens, porque são áreas mais sensíveis. Isso porque cada espécie tem sua particularidade e cada indivíduo também, como já foi dito. Então, isso vai mudar esse espaço no córtex cerebral.